Hoje eu vou dar continuidade à nossa série sobre empresas na Bolsa de Valores. Eu vou analisar duas empresas ao mesmo tempo. A primeira delas é a Iguatemi, que tem como código IGTA3, e a segunda é Grupo Jereissati, JPSA3. Você vai ver que uma é unha e carne da outra. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar a minha avaliação sobre essas duas empresas para saber se vale a pena ou não, do meu ponto de vista, claro, investir nelas, beleza? Bora pro vídeo! Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI. Agora em junho de 2021 saiu uma notícia de que Iguatemi e Grupo Jereissati vão fazer uma reorganização societária. Será que essa reorganização societária é uma boa notícia para os acionistas dessas duas empresas? Ou mesmo para aquelas pessoas que estão pensando em comprar essas ações? No final do vídeo eu vou te mostrar a minha opinião especificamente sobre essa notícia. Primeiro de tudo, quem é Grupo Iguatemi e quem é Grupo Jereissati no mercado financeiro? Por que eu falei que uma é unha e carne da outra? O Grupo Jereissati é aquele grupo empresarial famoso da família Jereissati, a família de empresários e de políticos. JPSA é basicamente a holding que controla Iguatemi, GTA3. E ser controlador significa o quê? Uma das coisas é que você tem a maior parte das ações ordinárias da empresa, que você pode exercer esse controle sobre ela. Mas peraí, Ganesh, o que é exatamente também uma holding? Você falou de uma holding aí também. Holding, eles são empresas em que a atividade principal é ter participação acionária em uma empresa ou em várias empresas. No caso da Jereissati, ela já teve várias participações em outros negócios, como negócio de telefonia, na Oi. Hoje a participação dela é somente em Iguatemi. Para você ter uma ideia, JPSA tem 50,7% do capital votante de Iguatemi. Então, Jereissati é a controladora de Iguatemi e Iguatemi é a controlada. Nesse tema de holding tem uma outra empresa que é muito famosa aqui no mercado brasileiro, que é a Itaúsa, né? Que ela tem na carteira dela, tem Itaú, tem Duratex, tem Alpargatas, né? Que é a Havaianas. Então a ideia de holding é mais ou menos essa que eu te mostrei agora. Então, para a gente entender Jereissati, a gente vai ter que estudar quem? Vai ter que estudar Iguatemi. Então, bora ver quem é Iguatemi no mercado financeiro, no mercado de ações. Hoje, Iguatemi é uma das maiores empresas de shoppings do Brasil, junto com Multiplan, BR Malls, Aliança Sonae e outras também. Cara, Iguatemi é uma empresa antiga, ela surgiu lá em 1979, depois ela teve uma longa história, né, nos anos 90, nos anos 2000, e ela foi crescendo bastante. Mas o que interessa pra gente é saber como é que ela tá hoje. Se a gente for ver o portfólio de imóveis hoje de Iguatemi, ela tem o seguinte portfólio: ela tem 14 shoppings, 2 outlets e 3 torres comerciais. E você que está assistindo aí agora, é bem provável que você tenha visitado já um shopping Iguatemi. São shoppings extremamente bem localizados e eles são voltados para classe A e B. Por isso que é bem comum a gente ir num shopping Iguatemi, tá cheio de loja chique lá. Tem a Hugo Boss, tem a Tiffany, tem várias outras lojas bem chiques. A localização desses shoppings geralmente é uma localização muito boa, principalmente no sul e sudeste. E mesmo nessas cidades, esses shoppings estão localizados em áreas que são densamente povoadas, com alto poder aquisitivo também. Beleza, agora a gente já entendeu que Iguatemi é dono de vários imóveis e principalmente shoppings. Mas de onde é que saem as receitas de Iguatemi? Basicamente, as receitas de Iguatemi é elas explorando esses imóveis, especialmente colocando esses espaços para alugar. Se a gente for olhar com uma lupa, você vai ver de onde que sai essa receita bruta de Iguatemi. Dá uma olhada nesse gráfico de pizza que eu vou colocar agora na tela para você. Você vai ver que 69,% dessa receita vem de aluguel, 16,2% vem de estacionamento, 5,9% de taxa de administração e 8% de outros. Então você vai ver que cerca de 80% dessa receita é de aluguel e estacionamento. Isso explica muito o porquê do pânico com as cotações de Iguatemi em 2020 e das empresas de shopping no geral. Como as pessoas não podiam circular, surgiu um pânico no geral de que as receitas de Iguatemi iam cair muito em 2020. Acabou que as receitas caíram de fato, mas não foi esse exagero todo que as pessoas estavam pensando. Agora eu vou compartilhar contigo alguns números para a gente ver essa trajetória de sucesso de Iguatemi, principalmente nessa história recente dela. Por que ela é conhecida como uma das empresas líderes no setor de shopping? Então, o primeiro número que eu quero te mostrar é a área bruta locável própria de Iguatemi, é a evolução ao longo do tempo. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou colocar agora na tela. Tem a ABL própria de Iguatemi, em 1000. Então, por exemplo, aqui em 2006 ela tinha 121 metros quadrados de shopping próprio de Iguatemi e isso foi crescendo ao longo do tempo. Inclusive, graficamente, aqui fica mais interessante ver. Dá uma olhada aqui. Se a gente vê, em 2006 tinha 121 mil metros quadrados, em 2010 já tinha 237
e depois foi crescendo ao longo do tempo. Se a gente olhar aqui em 2013 já tinha 380 mil metros quadrados e depois aqui nos anos entre 2015 e 2020 ela ficou nessa faixa aqui de 450 e hoje está com 471 mil metros quadrados de área bruta alocável própria. Então é bem interessante essa evolução, você vê que a empresa vem crescendo ao longo dos anos. Depois a gente vê esse crescimento do ABL, bora ver o crescimento da receita bruta, do EBITDA, que é o lucro operacional, e do FFO. Receita bruta é o total arrecadado com aqueles itens que a gente já viu, aluguel, estacionamento, taxa de administração e outros. O EBITDA é o lucro operacional e o FFO, que aqui pode ser uma novidade para você, é Funds from Operation. Aqui é um nome em inglês um pouco mais bonito, mas é muito usado para esse setor imobiliário. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui para explicar o que é FFO. FFO é muito utilizado para o setor de real estate, de exploração imobiliária. Basicamente é uma medida de lucro da atividade principal dessas propriedades. Ele quer mensurar quanto que esses imóveis geram de lucro na atividade principal. Tecnicamente seria o seguinte, basicamente é o lucro líquido mais a depreciação e também exclui eventuais ganhos de capital com a venda desses imóveis. E exclui também a receita com juros, porque não faz parte dessa atividade principal dessas propriedades. Então bora ver agora a evolução desses números, como que eles cresceram ao longo do tempo, se é que cresceram, vamos dar uma olhada agora. Então olhando aqui na tela comigo, vamos dar uma olhada na receita bruta, como eu mencionei, no EBITDA, no FFO. Como que eles evoluíram de 2006 até 2020. Claro que 2020 foi um ano atípico, então a gente vai olhar principalmente até 2019, porque a gente não espera que haja outros anos com pandemia, né? Com todo esse isolamento social que aconteceu. Graficamente ficou o seguinte, ó, pessoal. Aqui essa barra em azul é a receita bruta. Então aqui os números estão em milhões. Então a gente vai ver que a receita bruta em 2006 era 121 milhões, o EBITDA 69 milhões e o FFO 50 milhões. Dá uma olhada como cresceram essas barras azuis, quase que numa escadinha aqui, né? Praticamente crescendo todos os anos, com exceção de 2020. Então a gente saiu daqui de 121 milhões, em 2013 já estavam 520 milhões, e depois 2018 e 2019, 862 milhões de reais. Então saiu de 121 para 862 milhões de reais. E o EBITDA também cresceu bastante, 69 milhões, e aqui já em 2019, 636, aí quase 10 vezes, né? E o FFO também aqui saiu de 50 milhões e chegou em 2019 com 442 milhões, números bem impressionantes. Então eu fiz uma tabela para resumir o crescimento desses números. Aqui a gente tem o crescimento anual composto. Então a receita bruta ela cresceu 16% ao ano, né? O EBITDA 18% e o FFO 17%. E a área bruta local que a gente viu antes 11%. Isso equivale ao quê? Entre 2006 e 2019, a receita bruta cresceu 7 vezes, o EBITDA cresceu 9,2 vezes, o FFO quase 9 vezes e a área bruta alocável aí quase 4 vezes também. Então cresceu bastante, hein? Parabéns, Iguatemi, está mostrando que é uma empresa excelente. Com todo esse crescimento, mostra qualidade. Aliás, se você gosta da análise de empresas na Bolsa de Valores, não esquece de deixar o like aqui embaixo, isso é bem importante. E se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Assim eu vou entender que você vai querer mais vídeos sobre análise profissionais aqui no YouTube de empresas na Bolsa de Valores negociadas aqui no Brasil. Beleza? Feito isso, bora dar uma olhada de novo em outros números que são bem importantes de Iguatemi. Além desse crescimento desses números que eu te mostrei, Iguatemi também tem mostrado alguns indicadores de eficiência bem interessantes. Eu escolhi algum deles aqui para mostrar e discutir contigo. Olha, eu peguei aqui 3 indicadores que eu acho interessantes para a Iguatemi. O primeiro deles é a margem EBITDA, é a relação do EBITDA em relação à receita líquida. Peguei a margem FFO, que é o FFO em relação à receita líquida, e a taxa de ocupação desses shoppings, para a gente ver a qualidade desses imóveis e também a qualidade da gestão dessa empresa. Se a gente olhar de 2010 até 2020, a gente vai ver que a margem EBITDA é bem elevada. Eu calculei aqui a média de 76,2%. A margem FFO também é bem elevada. Eu calculei a média aqui é de 54,2%. Dando uma olhada aqui na taxa de ocupação, a gente vai ver que também é bem elevada. Esses imóveis, essas propriedades estão praticamente sempre ocupadas de Iguatemi.
Calculando a média aqui, a gente chega numa média de quase 95%. Praticamente não tem vacância nesses shoppings ou nessas propriedades. Outro ponto que a gente sempre tem que olhar nas empresas é a dívida dela, se está muito elevada ou não. Hoje, Iguatemi ela tem uma dívida de 3,2 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. E o custo dessa dívida é relativamente baixo, é cerca de 4%. E por que o custo dessa dívida é relativamente baixo? É por causa da previsibilidade das receitas. Como tem uma receita muito previsível, ela consegue contratar uma dívida mais barata. Então, resumindo aqui nessa parte de dívida, Iguatemi tem um balanço sólido. Beleza, agora a gente já entendeu um pouco da história de Iguatemi, o crescimento dela, a boa gestão e o portfólio de grande qualidade que ela tem dos imóveis dela. Agora bora entrar naquele assunto que eu comentei no início do vídeo, aquela notícia. Essa notícia de reestruturação societária entre Iguatemi e Grupo Gereissati é uma notícia boa ou ruim para os investidores? Essa é uma boa pergunta que a gente tem que fazer. Na minha opinião, eu entendo que é uma notícia boa para os acionistas dessas duas empresas. Vou falar agora por que eu interpreto dessa forma. O que é exatamente essa reestruturação societária que saiu aí nas noticiários, nos fatos relevantes? Mas peraí, antes de eu comentar sobre essa reestruturação, comenta aqui embaixo quais empresas da Bolsa de Valores você gostaria que eu analisasse. Assim eu vou ver os comentários e vou programar os próximos vídeos para direcionar para essas empresas que você tem interesse. Nessa reestruturação societária, basicamente, eles vão juntar as duas empresas. E essa holding do Grupo Gereissati ela vai deixar de existir. Vai surgir a Iguatemi S.A., o que eles estão chamando de Nova Iguatemi. E por que eu acho que é um ponto positivo essa reestruturação? Tem basicamente 3 ou 4 motivos. A primeira razão é que vai diminuir os custos de ter duas empresas. Então, por exemplo, tem 2 conselhos, tem 2 publicações de balanço. Tudo isso cria uma duplicidade que vai ser evitado quando a gente tem uma empresa só. A segunda razão é que eu acho que vai ajudar a destravar maior valor para os acionistas. Uma empresa única vai criar um free float maior e essa empresa vai ter maior liquidez na bolsa. O Grupo Gereissati ele vai continuar mantendo o controle, isso não vai mudar. E o mais importante dessa reestruturação é o seguinte: é preparar a empresa para um novo ciclo de crescimento. Isso que o Grupo Iguatemi está querendo. Seria uma forma de facilitar essa nova fase de crescimento da empresa, novos investimentos e novas aquisições. É isso que eles estão planejando. Então agora eu vou compartilhar minha tela de novo para vocês, para a gente ver a possibilidade de crescimento que existe nesse setor de shoppings aqui no Brasil. O entendimento é que o mercado hoje ele é muito fragmentado e existem várias oportunidades de consolidação para as maiores empresas. Então, peguei alguns dados interessantes. Compartilhando na minha tela contigo, a gente vai ver o seguinte. Em 2019, a receita de aluguel em shoppings, aqui está dividido por classes, foi um total de aproximadamente 15 bilhões de reais. Iguatemi atua aqui nessa classe, principalmente classe A e B e classe AB+. Então aqui A e B teve uma receita de 3,6 bilhões de reais e a AB+ teve uma receita de 4 bilhões de reais com aluguel. Então a ideia é que esse mercado está fragmentado e existe espaço de crescimento para a consolidação dessas empresas maiores. Então a gente vai ver essa receita de aluguel de shoppings das classes A e B, a gente vai ver que as maiores empresas estão aqui. Por exemplo, Iguatemi está com uma participação de 5%, BR Malls 11%, Multiplan 6% e aqui tem outras também. Essa parte aqui de Iguatemi são a parte de não controladores. Se fosse o total, né, a Iguatemi tivesse a participação total, seria esse 5% mais esses 2%. Mas o mais interessante é o seguinte, 62% ainda está fragmentado. Então a ideia é que Iguatemi expanda esses pedaços dessa pizza aqui dela para cá. E da mesma forma, a receita de aluguel de shoppings da classe AB+. Se a gente olhar aqui, Iguatemi está com 9% e Multiplan com 20,2%. Mais metade ainda está fragmentado. A ideia é que a empresa pode se expandir ainda e ocupar esses espaços dentro dessa fatia dessa pizza. Inclusive na última teleconferência de Iguatemi de resultados, agora do primeiro trimestre de 2021, eles falaram que essa reestruturação, que é uma reestruturação grande, que vai demorar 120 dias, ela pode permitir que a empresa dobre de valor. Então aqui vai a minha avaliação geral sobre Iguatemi. É uma boa empresa que já se provou no tempo. A reestruturação societária dessa notícia que saiu agora há pouco, eu considero que é bem positiva, criar uma empresa única, dar esse espaço para ela crescer e se consolidar. Eu, da minha carteira, eu tenho JPSA3, eu tinha essa posição e com a crise do ano passado, eu senti que havia uma oportunidade para aumentar a minha exposição a essa empresa que eu considero muito boa. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é a minha análise sobre as duas empresas.
Espero que tenha te ajudado bastante a tomar a sua própria decisão de investimento. Um grande abraço e até mais. Tchau!